Finalizando esse desafio e a gente vai fazer o Stitch versão biscoito de Natal. Eu tentei fazer da forma mais tradicional a parte do que é o biscoito de Natal, mas vocês vão perceber que na parte da pintura eu fiz diferente. Então eu comecei criando uma nova camada, sempre gosto de fazer em camadas diferentes. Se caso você for fazer no celular e seu celular for mais lento, igual o meu antigo celular, eu indico vocês fazer a camada, finalizar e juntar as camadas para não ficar travando, tá bom? Eu comecei com esse tom de marrom mais escuro, onde vai ser o meu tom de base, e aí eu vou preenchendo. É uma parte satisfatória, eu sempre falo para vocês que eu acho muito satisfatório pintar no Ibis Paint, então é um tipo de satisfação que eu não perco. Eu simplesmente vou fazendo e preenchendo e vai ficando assim, ó, desse jeito que vocês estão vendo. Esse tom de marrom, ele tá bem mais fechado, mas eu vou usar outros tons. Eu tô tentando fazer aquele estilo que a gente usa uma base, sabe? E aí em cima dessa base a gente vai colocando subtons para criar mais efeito, mais profundidade. Normalmente não é tão assim que eu vou colorindo. Normalmente eu coloco o tom mais claro e depois eu venho fazendo as bordas mais escuras. Mas dessa vez eu decidi fazer um pouco diferente. Até para a gente ver o resultado. A gente vai ter todo o tom da cor do biscoito, menos duas partes que eu decidi preservar a cor do Stitch, que é dentro da orelha do Stitch e a parte do nariz do Stitch, que também vai ser um tom aí de azul. Então, serão os únicos dois tons aí que vai lembrar a gente do Stitch. Até porque eu acho importante preservar a essência, sabe? Porque aí fica alguma coisa do personagem e fica meio que uma mistura. Depois disso, eu vou preenchendo, depois que eu faço a parte do contorno da orelha. E a gente já tem aí a estrutura básica do biscoito. Depois disso, eu crio uma nova camada. Venho com um tom mais claro. E gosto de vincular a camada e vou fazer esse tom aí claro no centro, tá vendo? Normalmente é ao contrário que eu faço, né? Dessa vez eu não fiz desse jeito. E aí eu vou fazer toda essa parte aí de contorno. E na hora de esfumar, eu acho que vai ficar um efeito talvez melhor do que quando eu faço o contorno apenas escuro. Faço isso, não tenho pressa, o pincel que eu tô usando é o caneta de feltro. Aqui também na parte onde eu quero que tenha mais volume, eu vou trazer, ou seja, toda a parte central do corpo aqui do biscoito Stitch, eu vou estar fazendo isso. Fica um efeito bem legal, tanto que depois eu fiquei até... Eu não sei, gente, já é a segunda vez que eu vou fazer efeitos assim, no final eu não quero esfumar. Acho que no próximo desafio, talvez eu faça e não esfume, sabe? Faça um efeito diferente, acho que vai ficar legal. Mas não foi o caso daqui. Fui fazendo toda a parte central do corpo dele bem mais claro do que o restante. Fui pintando aqui na parte central do rosto dele também. E aí eu respeito, né, toda essa parte do tirar do centro do rosto. E aí eu vou pintando e preenchendo toda essa parte aí que vocês estão vendo. Depois que eu preencho, eu venho para a parte da orelha e faço a mesma coisa. Deixa eu finalizar essa parte central aqui do rosto. Agora eu venho com essa parte aqui da orelha. Fiz isso, venho com um pincel de desfoque e vou esfumar absolutamente tudo com um pincel bem grande. Deixo a parte de opacidade um pouquinho mais baixa. E aí você vê que o centro do corpo tá bem claro. E o restante nem tanto. Então, é um efeito bem legal, eu gosto do efeito. Depois que eu fiz isso, eu venho com um preto, esse é o tom bem escuro mesmo, e faço todo o contorno. Quando eu for esfumar, eu acho que ele vai dar uma mesclada no tom de contorno um pouco mais escuro. E vai dar um efeito bom. A única coisa que eu acho que tenho que falar aqui pra vocês é que nesse processo, dessa parte que eu tô fazendo, eu usei o pincel Desvanecer. É um pincel forte, mais forte que o aerógrafo, mas ele não é tão forte quanto o caneta de feltro. De vez em quando eu gosto de usar ele, sabe? Eu não sei, eu gosto desse pincel.
Então, às vezes eu esqueço dele, aí depois eu lembro dele de novo e uso. Agora a gente vem com desfoque e vai dando essa esfumada. Olha esse efeito que deu, gente. Eu achei que ficou com um efeito muito melhor do que normalmente eu uso. Depois que eu fiz isso, eu criei uma nova camada. E aí, eu vou ali na parte de seletor de cor e vou vir com um tom de azul muito escuro. Eu fiz assim, bem escuro esse tom de azul, porque ele não fica concorrendo com o biscoito, né? Com o tom do biscoito em si. Então, por essa razão que eu fiz desse jeito. Aí, eu fui pintando toda essa parte que vocês estão vendo dentro, não tem muito segredo. Eu fiquei muito em dúvida se eu colocava ponto de luz ou não. E aí eu acho que eu tô nessa dúvida até agora. Mas em geral ficou legalzinho. Eu venho com um tom de azul um pouquinho mais claro, vinculo e faço ali só no centro, mas não fez muita diferença não, sabe? Vou com desfoque, dou umas batidinhas e aí a gente tem um leve subtom, sabe? Assim, se você prestar bastante atenção, você consegue ver. Depois disso, eu venho com um tom de vermelho bem aberto para fazer os detalhes do biscoito. Então, toda essa parte aqui da patinha do Stitch, esses detalhes aqui do biscoito, eu vou pintar de vermelho. Eu peguei algumas fotos de referência, então eu pesquisei biscoito de Natal, sabe? E aí eu fui vendo, e também tem o biscoito do Shrek, que eu me inspirei também para fazer esse biscoito de Natal. Eu acho que eu me inspirei mais no biscoito do Shrek do que qualquer outra foto. Mas aí eu vou preenchendo. Nessa parte eu já troquei de pincel e voltei a usar o pincel caneta de feltro, que é o pincel bem mais forte. Depois que eu fiz esse detalhe que vocês estão vendo, eu venho e aí eu vou colocar outro detalhe. Então eu venho com amarelo e vou fazer só uma parte dessa gravatinha do biscoito. Também as cores foi selecionada através de tons de referência. Depois a gente vem com o verde. O vermelho e o verde já é clichê, né? Que são tons do Natal. Só a amarelinha ali que foi diferente. Depois eu criei mais uma camada. E aí eu vou fazer a parte da orelha do Stitch, né? Como eu falei pra vocês, eu queria manter a cor da orelha do Stitch. Se eu não fosse manter a cor da orelha do Stitch, provavelmente eu usaria um marrom bem clarinho. Quase um tom de creme. Mas não é o caso. Aí eu venho esfumando aqui, ó. Eu deixei um pouquinho mais escuro o tom. E aí ficou com esse efeito que vocês estão vendo. Eu gostei muito de como ficou. Depois que eu faço isso, eu venho esfumando mais a parte da orelha. Eu achei que ainda tava faltando, tipo assim, esfumou demais, sabe? Então eu fui tirando e aí eu esfumei. Achei que ficou melhor o resultado final. Depois, pessoal, se vocês for ver como ficou, eu vou subir e olha quanta camada eu usei para fazer esse desafio. E aí eu venho e apago aí o excesso de linhas para ficar só com o efeito mesmo e textura do nosso Stitch biscoito. E depois disso eu venho com preto e faço ali a linha de baixo que a pata do Stitch tá apoiada. Eu acabei apagando sem querer e aí aqui eu venho e refaço para ficar com efeito. E ficou desse jeito, espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva e até o próximo!